Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotoni, referência em oftalmologia. Multimagem, diagnóstico por imagem. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Boa noite, telespectadores. Está no ar o programa Santa Casa e você, informação saudável na sua telinha. Com a queda da temperatura que nós estamos experimentando nos últimos tempos aqui na nossa região, os cuidados com o coração têm de ser redobrados. Para a gente saber um pouco mais os perigos que o frio trazem ao nosso sistema cardiovascular, eu recebo hoje aqui nos nossos estúdios o chefe do setor de cardiologia da Santa Casa de Santos, Dr. Carlos Alberto Cirilo Celera. Boa noite, doutor. Prazer em tê-lo aqui. Boa noite. Eu tenho muito prazer em vir aqui para trazer informações para a população em geral e estou à disposição. Na minha primeira pergunta, doutor, ao contrário do que muita gente pensa, o frio não é uma das melhores estações para o nosso coração. Eu queria que o senhor explicasse a relação entre as baixas temperaturas e os problemas cardiovasculares. É verdade. O pessoal, de uma maneira geral, eles têm uma ideia errada do que o frio pode trazer para a gente. Não é uma estação gostosa, eu gosto do frio, isso é A pessoa pode gostar, mas na verdade não é saudável. Tanto que, eu estava conversando agora há pouco fora do ar, mostrando que quem trabalha em emergência, quem trabalha em pronto-socorro, sabe que esse é o momento que nós mais atendemos crise hipertensiva, que é a elevação da pressão arterial, mesmo estando controlada, com o frio ela pode descompensar. Infarto agudo do miocárdio, as síndromes coronarianas, levando a complicações muitas vezes até fatais. Edema pulmonar agudo, e tudo isso não é saudável. O que o frio causa no coração, estreitamento dos vasos, elevação dos batimentos cardíacos, elevação da pressão arterial. Pessoas que às vezes têm um probleminha que nesse momento desencadeia e acaba acontecendo um grave acidente. A mesma coisa os problemas respiratórios, não fazem parte do nosso trabalho, mas a gente sabe que as crianças ficam mais gripadas, os adultos, principalmente os idosos, ficam mais gripados, levando a problemas tipo pneumonia, asma. Então, de uma maneira geral, o frio pode ser gostoso, entre aspas, mas não é saudável. No caso do coração, a baixa temperatura ela faz com que o coração trabalhe mais, bombeie mais sangue para o resto do corpo. Sim, porque os vasos se estreitam pelo frio, né? Se você puser as suas mãos dentro de uma bacia cheia de gelo, elas ficam
pálidas, brancas, porque a constrição, o fechamento dos vasos faz com que a coloração se mude. Então, o frio faz com que os vasos se contraiam, o coração trabalha mais, com mais força, e se já pega um indivíduo que é portador de um problema cardíaco, esse momento pode ser um momento que esse coração piora o seu estado, levando a um quadro, muitas vezes, de insuficiência cardíaca, edema pulmonar, por descompensação cardíaca, sem contar na que a gente chama de crise hipertensiva, elevação da pressão arterial por estreitamento dos vasos, piorado pelo frio. Esse tipo de problema, ele pode acometer qualquer pessoa ou ela precisa já ter uma predisposição? As pessoas que têm uma predisposição, como a gente chama já um coração afetado, sofrem muito mais, principalmente os idosos. Mesmo que não sejam cardiopatas, doentes do coração, eles já sofrem mais com o frio. E com isso, mesmo uma pessoa que tenha níveis de pressão normal, ela pode se elevar nesses momentos. E aí, me corrija se eu estiver errado, muita gente, a gente costuma ver no noticiário, que relatam mortes de pessoas que moram na rua, eventualmente que a pessoa morreu de frio. Hipotermia, isso é uma Ela situação... morre de frio ou é um problema causado pelo coração? Não necessariamente um problema prévio da pessoa, mas o frio causa uma hipotermia importante, que é uma queda da pressão, uma queda da temperatura corporal, levando à falência de todos os órgãos, pelo frio. O coração... Pode estar saudável, mas sofre com esse acometimento da queda abrupta da temperatura, levando a causas... Independentemente se ele tiver ou não algum problema. Independentemente se ele tiver ou não um problema. É claro que se ele tiver, a situação é muito mais grave, mas mesmo assim, pessoas saudáveis, expostas a frio intenso, leva a óbito. Eu tinha um conhecido que tinha um problema cardíaco e ele não gostava do frio porque ele explicava, olha, no frio eu tenho mais dificuldade, justamente por causa dessa constrição dos vasos. Né? A pessoa sente isso, sente piora, se sente mais fatigada. Isso é clássico, todo mundo sabe que o frio traz mais risco cardiovascular. E se associado, que o pessoal na maioria das vezes pensa, com o frio é gostoso. Um exemplo, ir para Campos do Jordão. O frio associado a um aumento, a uma elevação, uma altitude maior, piora ainda mais, porque você tem numa altitude uma concentração menor de oxigênio, que é o combustível de todo o nosso organismo, então ele tem uma queda na concentração do oxigênio que ele respira associado ao frio. Isso muitas vezes é fatal. Por exemplo, nessa situação de uma pessoa estar em Campos do Jordão, num lugar, numa altitude grande, numa temperatura baixa, hoje de manhã eu vou dar uma andada, vou dar uma corrida. Se ele não tiver com o check-up dele em dia, isso pode... bom condicionamento cardiovascular, conhecendo o seu corpo, que isso é fundamental, né? O indivíduo não faz nada aqui, chega lá, se empolga, quer fazer alguma coisa, né? Vou fazer uma corrida para esquentar. Nossa senhora, melhor ficar em casa, tomar um chocolate quente, comer uns churros, não é? Então, aí é que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Então, veja bem uma coisa, o pessoal entende que o frio é gostoso porque você se agasalha, se você está dentro de casa, agasalhado, na frente de uma lareira, tudo bem. Agora, você vai à rua, você se expõe ao frio. O risco existe, meus pacientes mesmo, eles sabem, quando eles viajam para esses lugares mais frios e mais altos, mais elevados, eles muitas vezes têm que aumentar a dose do medicamento, porque aquilo que ele está tomando em condições basais não controla. Então ele tem que aumentar a dose. O exemplo invertido é no verão. No verão, muitas vezes, você diminui a dose dos medicamentos porque os vasos se dilatam com o calor e a pressão cai, entendeu? Então, normalmente. Isso, em condições normais. O pessoal fala, no verão eu me sinto mal, mas o verão não mata como mata o inverno. Porque o inverno, às vezes, a pessoa não sente nada, mas pode ter uma morte súbita. Entendeu? Então, ao contrário do que muita gente o pessoal imagina. Inclusive Exatamente. O verão, então, é menos nocivo sem dúvida do nenhuma. que o inverno. Claro que as temperaturas extremas nunca são saudáveis, mas o verão que nós passamos este ano também foi abusivo, né? Mas, de qualquer maneira, quem mais atinge o sistema cardiovascular é o frio. Então, nós que moramos ao nível do mar, o paciente que tem esse tipo de problema, ele precisa relatar tudo que ele for fazer, viagens, para onde ele vai, para o médico, para juntos? Que sim, porque você pode orientá-lo. Olha, você vai para um lugar mais alto, vai para um lugar com temperaturas mais baixas,
procure medir a sua pressão quando chega, se precisar, esse remédio que o senhor toma só uma vez, tome 2 vezes, ou então, mesmo de lá, entre em contato com o médico, é o que o pessoal faz na maioria das vezes, tem esse canal aberto para orientar o paciente. Já existe esse costume, então, do paciente, o ou paciente muitas que vezes está as bem pessoas... orientado pelo seu médico, geralmente ele tem esse vínculo, ele passou mal, ele vai ao pronto-socorro, entra em contato com o médico dele, porque são situações que você vai para lazer e de repente acaba tendo um problema mais grave, né? Doutor Cirilo, nós vamos fazer um rápido intervalo, Santa Casa e você volta em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e o serviço exclusivo de Drive-Thru Coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude.
Programa Santa Casa e Você já está de volta. Hoje nós recebemos o chefe do setor de cardiologia da Santa Casa de Santos, Dr. Carlos Alberto Cirilo Celera. Nós estamos falando hoje sobre os problemas que o frio e as baixas temperaturas causam ao nosso coração e ao nosso sistema cardiovascular. Doutor Cirilo, nesse segundo bloco eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador quais os fatores de risco e como que a gente pode se prevenir para a saúde do nosso coração e, consequentemente, para a saúde do nosso corpo. É muito importante você ter colocado isso, porque hoje a doença cardiovascular é a doença que mais mata. A nossa preocupação não é tratar, diagnosticamos e tratamos muito bem, fazemos um cateterismo, uma cirurgia, implantamos um stent, mas o ideal é a prevenção cardiovascular. Investir na prevenção é investir num futuro saudável. Então, esse indivíduo, ele tem que entender que os fatores que nós chamamos de fatores de risco cardiovascular devem ser abolidos, devem ser abordados de uma maneira agressiva. Hipertensão arterial deve ser controlada, diabetes, que é a elevação das taxas de glicose, de açúcar, deve ser controlada. Obesidade deve ser abordada agressivamente. O obeso morre mais do coração do que o indivíduo não obeso, mesmo sobrepeso. Hoje, o modelo brasileiro de saúde é obesidade e sobrepeso. Nós copiamos o modelo errado, copiamos o modelo americano. Dificilmente você vai ver algum francês gordo. Nós copiamos o modelo errado. Voltando ao nosso tema, tabagismo, um grande fator de risco para as doenças cardiovasculares. Sedentarismo, outro grande inimigo. O indivíduo que não faz nada, o indivíduo sedentário, ele tem um risco maior de ser acometido por uma doença cardiovascular, principalmente as doenças isquêmicas do coração, infarto agudo do miocárdio, angina. Então, todo e qualquer tratamento para doenças cardiovasculares, seja para hipertensão, para angina, para indivíduo que já infartou, que operou o coração, a abordagem deve ser completa. Medicamento e o que nós chamamos de tratamento não medicamentoso. Mudança de estilo de vida. É difícil, mas o envolvimento do médico com o paciente e com a família do paciente seguramente tem chance de termos um bom resultado. O senhor tocou na família. Qual o papel da família nessa roda, nessa engrenagem? Essa tríade é fundamental. A família tem que entender o problema do paciente. Vamos supor, ele é diabético. Chega no fim de semana, eles fazem 2, 3 bolos em casa. Ok, a pessoa muitas vezes tem que entender que tem que ver e não comer, mas tem que ajudar. A família tem um papel fundamental em controlar a medicação que o paciente toma, porque às vezes ele esquece ou não quer tomar, ou ele se sente bem e acha que está curado e para de tomar. E o médico? Então, o médico tem que esclarecer, mostrar para ele, através de um visual no consultório, no computador, explicar o que ele tem. O indivíduo que conhece o inimigo, ele briga muito melhor. Então, ele tem que conhecer a doença, o que a doença causa nele. Não podemos ficar com flores, né? A doença cardiovascular é a que mais mata. Se não tratar, não corrigir sua hipertensão, não corrigir seus níveis de colesterol, de diabetes, não emagrecer, não começar a atividade física, o risco de morrer é muito maior. Fator genético. O fator genético é uma realidade e essa a gente não pode mudar. Nós não podemos escolher os nossos pais, assim como também sabemos que quanto mais a idade avança, o risco aumenta, né? Indivíduos com mais de 70 anos têm pelo menos mais de 10% de chance, 10% dessa população tem mais doença cardiovascular. Com o aumento da expectativa de vida. As doenças aumentaram. As doenças aumentaram e os cuidados proporcionalmente também têm que aumentar. Então, hoje, por exemplo, nós temos medicamentos que ajudam a prolongar, a aumentar a sobrevida num paciente cardíaco, mas ao mesmo tempo, você controla o coração, ele está fazendo tudo bonitinho, aí vem um câncer e acaba com ele. Entende? Então, a sobrevida aumentou, felizmente, às custas de vida mais saudável, de atividade física, de medicamentos que hoje realmente mudam a curva de sobrevida, mas os problemas crônicos e degenerativos da idade vão aparecer. Artrose, artrite, mais câncer e por aí vai. Nossa vida hoje desregrada, com muito estresse, também é um fator que influencia? Sem dúvida, o estresse na nossa vida hoje é um dos grandes fatores causais para uma crise hipertensiva, para um infarto do miocárdio, um aborrecimento no trânsito, um aborrecimento familiar, uma morte de um familiar, um aborrecimento no trabalho, com o desemprego que nós temos hoje, o que nós temos de pessoas mais jovens com problema é muito grande. O que o senhor, como cardiologista experiente, recomendaria para essas pessoas que têm o pavio curto, que têm muita facilidade para uma discussão?
como que essa pessoa... É uma questão também de mudança de atitude, porque o coração... Sim, mudança de atitude, porque o coração sofre, o coração é um órgão de choque. Um estresse sobre o coração, aquele, por exemplo, aquele telefonema que toca à noite, na madrugada na sua casa, você sente o quê? Palpitação. O coração ressente dessa descarga da adrenalina do susto. Então imagine isso no dia a dia, no trânsito, no trabalho, em casa, família, são sempre motivos de estresse e isso causa dano. Então a pessoa tem que se conhecer, procurar se controlar e entender que a vida é curta. Vamos procurar fazer o melhor para a gente poder viver em harmonia com a família, com os amigos, no trabalho, um bom ambiente, um ambiente saudável, procurar boas companhias, comer adequadamente, né? Então acho que tudo isso faz parte. Não existe nada, é um pacote. Eu entendo isso como um pacote. Para você mudar o estilo de vida, você tem que mudar todo. Dieta, não existe dieta, existe reeducação alimentar, que é para a vida inteira. Né? Dieta você faz um mês e abandona. Dieta da lua, dieta do sapato, dieta do... Não é nada disso. É mudança de estilo de vida. Isso é fundamental. E o que o senhor recomendaria para essas pessoas, pavio curto? É uma válvula de escape? Pode ser um esporte? Pode ser esporte, pode ser uma coisa que ela gosta de fazer, se dedicar para ela, para poder ter um treinamento autonômico, ou seja, relaxar. Tem momentos na nossa vida que você tem que relaxar. Música, tocar um instrumento, coisas que a pessoa nunca imaginou e de repente começa a fazer e tirar disso muito prazer, né? E não qualquer coisa brigar, sair na... Pode fazer nada obrigado. Nada. Eu acho que o prazer em fazer alguma coisa é fundamental, né? Qualquer profissão você tem que gostar do que faz, embora nem sempre você tenha aquele reconhecimento, pensar só em dinheiro, é muito relativo. A minha profissão, por exemplo, se você não gosta, não adianta. Dificuldade econômica nós temos como todo mundo, como todo mortal. Às vezes alguns não têm tanto, não é verdade? Sim. Mas o dia a dia é um dia pesado para todos nós. Nós estamos chegando no final do programa, doutor. Os tratamentos hoje evoluíram bastante, as drogas também evoluíram bastante. As drogas, sim. Como hoje a gente ainda temos cirurgia para, como a gente falava num passado não muito distante, abrir o peito do paciente? Sim, são situações extremas, mas hoje em dia ainda muito utilizadas com mais segurança, pacientes que vão trocar uma válvula cardíaca entupida, que vão fazer um implante de pontes para as coronárias, ponte de safena, ponte de mamária. Hoje também a hemodinâmica, através de implante de stent nessas artérias doentes, já minimizou a agressão ao corpo, né? Você já não corta mais, não abre mais o peito, como você mesmo colocou, uma cirurgia mais cruenta, mais agressiva, mas ainda existem os casos que o indivíduo tem que ir para um extremo desse. E salva vidas, né? No caso do stent, então, num passado tinha que abrir Sim, é uma situação nova, uma situação nova. Você, através de um cateterismo, de uma sala bem preparada, de um profissional adequadamente treinado, você aborda essa artéria, revasculariza essa artéria através de um implante de um stent. A gente até pode depois, numa outra ocasião, trazer alguns filmes que são muito esclarecedores sobre isso. E você resolve o problema do paciente. Mas o mais importante é a prevenção. Não adianta ele fazer nenhum tipo de... E continuar fazendo todas as bobagens que ele fazem, continuar fumando, continuar obeso e comendo gordura. Porque o problema continua. Ele não resolveu pontualmente, mas ele vai continuar acontecendo, né? Então, temos uma conta a prestar com Sem o nosso dúvida. Tudo organismo. não tem almoço de graça, você paga um preço. Então, para a gente resumir, estamos chegando no finalzinho do programa, doutor Cirilo. Boa alimentação, dormir bem. Sim, é fundamental. Um bom convívio familiar. Bons amigos. Não fumar. Dar bastante risada. Fazer uma atividade física. Sim, é fundamental. E, quando puder, extravasar no bom sentido, através do esporte, de uma coisa que ele gosta de fazer, que traga prazer a ele, né? Para chegar em casa com aquela sensação de muita felicidade, né? Porque a felicidade está nas pequenas coisas. Exatamente. Doutor Cirilo, muito obrigado. Nós temos ainda um minutinho, se o senhor quiser deixar suas considerações finais, vai voltar aqui no nosso programa mais vezes, com certeza. Eu tenho muito prazer nisso. Muito obrigado. Então, as considerações finais é o resumo de tudo que nós falamos. Respeite o seu corpo. A vida é curta. Faça aquilo que você gosta de fazer, respeitando os limites dos outros, não é isso? E tenha uma vida saudável. Muito obrigado, doutor Cirilo. Obrigado eu. Programa Santa Casa e você fica por aqui, mas nós voltamos na semana que vem. Eu agradeço a sua audiência. Até lá.
Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotone, referência em oftalmologia. Multimagem, diagnóstico por imagem. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.